Recebendo no programa mais uma vez as meninas da LEF, Gestão e Negócio, Maristela Lou e Fernanda Atalibávila. Olá! Tudo bem, meninas? Tudo certo? Tudo, Cláudio, tudo bem. É isso aí. Tudo Hoje ótimo, falando sobre um tema muito importante, mas antes eu quero mostrá-la. Olha ela. Maristela Lou está vestindo hoje pano da pele. Gente, amei essa roupa. Como que chama esse negocinho que é mais compridinho? Não eu sei. achei muito elegante. Caiu Mas bem. eu achei muito bacana, ó. É. A regatinha, o jeans e... Despojado, né? Muito legal. Muito super despojado. confortável. E leve, você né? fica leve para essas estações mais fresquinhas, né? E você fica bem à vontade. Adorei. Verdade. Olha, o Maristela e Fernanda, eu preciso conversar muito sério com vocês agora, porque o que está acontecendo? Algumas empresas estão reclamando da desorganização que acontece dentro delas. Ai, não está vendendo, a equipe não está rendendo, a minha área financeira está ruim, a minha área administrativa não está andando. E aí eles começam a pensar na demissão. O que vocês têm a falar para essas empresas que começa a ficar meio que um caos instalado na empresa? E aí eles acham que a solução é só a demissão. Será que é realmente, Mari? Começa com você. Então, nem complicado, sempre... né? Complicado. Hoje o negócio tá pegando fogo. Nem sempre demissão é a solução, porque às vezes você contrata uma pessoa, você tem uma pessoa, um funcionário na sua empresa, e o que acontece? Ele é um excelente funcionário e ele começa até por uma necessidade básica, né, que é a financeira, que é onde a gente busca o nosso ganha-pão, nossa alimentação, né? Então ele aceita de repente um cargo que não é o perfil dele. Então ele começa produzindo muito bem, então ele vai bem no início e de repente a produtividade dele começa a cair. O que acontece? Existe uma questão que as pessoas muitas vezes não observam, que é o perfil da pessoa. É um teste que nós aplicamos, né, na equipe, mas antes da gente aplicar na equipe, a gente faz um levantamento das atividades. A Fernanda fala muito bem essa parte, né, Fernanda? Exatamente. Levantamento de todas as atividades, desde a principal atividade dele até todas as atividades que são executadas no dia a dia. Certo. Então, é um mapeamento, exatamente, né, esse mapeamento. E através desse mapeamento, Cláudio, é onde a gente cruza as informações para saber se o perfil dele comportamental está realmente relacionado às atividades dele que ele está exercendo. E assim, às vezes isso pode soar como, mas é bobagem, ele precisa trabalhar, como a Maristela bem colocou no início. Só que se a produção dele está caindo, é porque realmente não está conectando o que ele tem todo o potencial para fazer com o perfil dele. Nossa, é muito complicado, né? Exatamente, exatamente. E é uma realidade. Às vezes, a maioria das vezes, as pessoas, né? Hoje, as pessoas ficam por necessidade. Se elas não estão felizes, o que atende é uma necessidade. E nem sempre isso acontece. Mas, às vezes, você tem aquela pessoa ou que você mudou de cargo dentro da empresa, mudou de função, e aí, de repente, ela era um excelente vendedor e foi para o administrativo e ficou um péssimo administrativo. É verdade. Por exemplo, muitos casos, gente, que pessoas que são promovidas. Pessoas que são promovidas para uma outra área. E aí a produtividade cai. Exatamente. Por quê? O que acaba acontecendo? Se ele era um excelente vendedor, o que é o perfil dele? É da comunicação. Aí você coloca ele numa área administrativa, que a relação dele vai ser com o computador e com questões burocráticas. O que vai acontecer? Ele simplesmente é como se fosse o exemplo de uma florzinha. Ela tá linda e de repente, se você não regar, não cuidar, o que vai acontecer? Ela vai murchando. A mesma coisa somos nós. Uma pessoa numa área que não conecta com ela. Exatamente, ele vai murchando. E aí nós temos que, quando eu falo nós, é os gestores mesmo. Quem está numa linha de frente, num comando, precisa ter esse olhar diferenciado.
né? Quem nos acompanha sempre usa essa frase, que tem que ter um olhar diferenciado para poder identificar. E se você não tem capacidade para poder aplicar isso, identificar o perfil, para isso existe a Alef, existe nós. Né? Nós estamos aí realmente para isso. Muitas vezes o líder, ele não quer desligar aquele funcionário, às vezes ele até admira o trabalho daquele funcionário e começa a identificar esses problemas, e existem chances e oportunidades de uma mudança ali, aí onde entra a Alef. Existe, isso. Existe, e nós temos assim cases de sucesso, inclusive até 2 atuais que nós estamos aí desenvolvendo o trabalho, e hoje mesmo eu comentei com a Maristela, nós estivemos nessa empresa e quando esse remanejamento aconteceu, eu falei assim, essa pessoa que não estava no lugar adequado, hoje, 15 dias passados, ela já está uma outra pessoa. A fisionomia da pessoa dela tá leve, ela tá feliz. Exatamente. E essa é a essência da Alef, gente. Elas trabalham nessa gestão de pessoas, analisando o perfil de cada um e onde ele deve estar. Pessoa certa no lugar certo. Como que funciona? Você entra ali na empresa que está passando essa necessidade, está ali com a equipe e acha que tem alguns que estão deslocados. Você vai lá, vai analisar a equipe todo. Então, o primeiro passo que a gente faz é o mapeamento das atividades. A gente precisa conhecer quais são as atividades necessárias para aquele cargo, que já são, né, as atividades que a empresa determina, põe sob a responsabilidade daquele cargo, daquela pessoa. A gente faz esse levantamento para entender. Aí fazemos a análise do perfil, conversamos com a pessoa em particular, que é onde a gente levanta todas as expectativas e alinha, entende qual é qual é o foco dela, qual é o alinhamento que ela precisa, o que está faltando, o que está demais para ela, para o perfil dela. E aí, nós, depois de feito esse trabalho, de ter analisado esse trabalho, nós voltamos com o gestor e damos um diagnóstico, né? Que é um mapeamento de como seria o ideal. Não quer dizer que ele vai implementar, porque muitas vezes a empresa não tem condições de implementar, mas ela entende que ou ela tem uma pessoa no lugar certo, ou ela vai ter prejuízos, e prejuízos como? Com produtividade, com custos, porque tudo isso vai gerando uma roda de pessoas ficarem doentes e entrarem em licença, que muitas vezes a gente não entende, e aí aparecem as desculpas, hoje eu não estou muito bem. Por quê? Porque é sofrimento mesmo. Então precisa estar atento. Às vezes a pessoa é uma excelente profissional, mas está no lugar errado. Exatamente. Pensar que humanização realmente não é só no significado da palavra, não. Ela tem condições de ser executada, sim. Muito bom. Gostaram do assunto? Tá passando por isso na sua empresa? Calma, respira, tenha paciência, conversa com as meninas da Alef. Elas têm aí exemplos de sucesso, como elas falaram na entrevista, de transformações através dessas empresas que elas trabalham diariamente. Sucesso sempre receber vocês aqui. Obrigada a você.